live aqui. Sou Israel, sou da direção do mês, e em nome da nossa direção, venho abrir essa live com um momento de muita alegria, por que não dizer um momento histórico para a esquerda brasileira, que é, depois de alguns anos de muita fragmentação, muitas rupturas, muita divisão, a apresentação da unificação de dois grupos revolucionários. Os companheiros e companheiras do 1º de maio estão apresentando, com a carta que já foi publicada na semana passada, uma decisão muito importante para todos nós, que é de ingressar no mês. E nós queremos, nesse ato, não só celebrar, como apresentar também para a ampla vanguarda socialista brasileira o que significa esse salto de qualidade para o mês, para o pessoal, para todos nós, que é parte de um processo de outras organizações que também estão ingressando, como a TLS, como os companheiros de Minas, da vereadora Mariana Conte, como os companheiros do Barulho e como outros. O 1º de maio é parte desse processo e não só uma parte digna de nota, como uma parte muito relevante, porque nós já participamos de muitas batalhas com os companheiros do 1º de maio e hoje parte das lideranças, quase 200 militantes que estão ingressando, vão se manifestar aqui hoje. Eu vou passar para a Paula, mas antes eu só queria dizer da nossa alegria com essa atividade, com esse grande momento, que é uma unidade dos internacionalistas. Nós já participamos como mês do último congresso do 1º de maio, desde lá viemos estreitando os nossos laços, e para nós é um orgulho muito grande ter as figuras que estão presentes aqui, como os companheiros que ombreamos várias batalhas, não só na construção do PSOL, mas antes mesmo disso, sobretudo no interior de São Paulo, mas figuras como o Márcio, de quem na direção do PSOL nos últimos 5 anos estivemos juntos na épica batalha da campanha de João Marcelo de 2016, que teve influência de massas, e foi a primeira candidatura do PSOL aí para o 2º turno, numa cidade grande de São Paulo, mesmo sendo uma cidade com um certo aspecto conservador, marcou época. Novamente agora o Raul foi candidato, depois vamos falar disso. Companheiros e companheiras que atuamos no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento popular, na PEUESP, na juventude, no movimento democrático, nas lutas da diversidade. Então, como disse o manifesto dos camaradas, viemos de longe. E assim começo e passo para mim, para nossa companheira, também de muito tempo, apesar de jovem, militou conosco já há muitas batalhas, a companheira Paula Penha, da executiva da PEUESP, presidente do PSOL Sorocaba, e que foi uma das principais protagonistas desse processo de unificação, de integração do 1º de maio ao mês. Paula, por favor. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação imensa, uma alegria estarmos hoje nesse espaço celebrando e fazendo esse primeiro ato político em conjunto do ingresso dos militantes do 1º de maio no mês. A nossa construção de diálogo, de ação com o mês, ela vem de muito tempo, acho que a gente pode colocar ali 2013 como a partir de um momento que a gente, tanto no partido como nas lutas sociais, passa a ter muita unidade nas proposições, nas ações, nas lutas, e nesse ano, tanto no partido como nas lutas, tentar e conseguir potencializar em muito a militância que os integrantes do 1º de maio já tinham como corrente, principalmente no interior do estado de São Paulo, para que a gente possa contribuir com a construção cada vez maior do PSOL, e para nós, assim, é uma alegria muito grande muito tempo estarmos hoje marcando esse ingresso nosso no mês. Então, nós teremos aqui vários convidados e convidadas para falar um pouco sobre isso, sobre o momento político que nós estamos vivendo, sobre o nosso partido, e eu quero começar aqui chamando uma das fundadoras do PSOL, que foi candidata a presidente em 2014 pelo partido, é uma liderança política do nosso partido, do nosso país, hoje deputada estadual no Rio Grande do Sul, a Luciana Genro. Boa noite, Paula, boa noite, Israel, boa noite a todos e todas. Eu quero primeiro dizer que hoje é um dia muito especial, porque é o dia do aniversário do Manifesto Comunista, né, que foi pela primeira vez publicado em 1848, também no dia 1º de fevereiro. O Robaina lembrava isso numa publicação do Facebook, no qual ele celebra um outro aniversário, que é o aniversário do Israel Dutra, que acabou de falar aqui,
nosso grande dirigente, um jovem ainda, que está fazendo 38 anos, mas que já tem uma longa caminhada de militância desde os 14 anos, e eu tive o privilégio de acompanhar esse início da militância do Israel desde o começo. E eu acho que esse momento que a gente chega hoje, de unidade entre o 1º de maio e o mês, é um grande presente de aniversário para Israel, porque ele trabalhou muito por isso. Né? Ele trabalhou muito por isso e tem trabalhado muito por todos esses reagrupamentos que vêm ocorrendo em torno do mês. Né? E eu não tenho a menor dúvida da importância desse momento para o Israel, obviamente, mas para todos nós do mês. Então, eu queria iniciar dando os parabéns para o Israel e com a certeza de que ele está se sentindo extremamente presenteado por esse ato que está acontecendo no dia do aniversário dele. Um jovem de muito talento, muita inteligência e muita cultura e muita garra na sua militância. E é essa garra que todos nós precisamos ter nesse momento para enfrentar os desafios políticos que estão colocados na conjuntura de um Brasil massacrado pelo bolsonarismo, pela crise econômica, pela falta de vacina para o nosso povo, uma situação realmente dramática para a população brasileira. E uma situação que exige essas unidades que nós estamos buscando construir. Exige que nós tenhamos, dentro do PSOL, um núcleo revolucionário, consciente, buscando fazer com que o PSOL possa se transformar nessa ferramenta, ou se o PSOL não puder se transformar, porque nós não temos a pretensão de ser os únicos, mas que o PSOL possa ser parte da construção de uma ferramenta política de luta consequente para a classe trabalhadora. Nós temos um enorme desafio, que é de não permitir que se repitam os mesmos erros que a velha esquerda cometeu. E eu acho que esse reagrupamento que nós estamos, esse agrupamento que nós estamos fazendo aqui, junto com o 1º de maio, junto com outras correntes políticas que também se associam ao mês nesse momento, como foi o caso da TLS, o caso do Barulho, que também está programada a sua fusão com o mês, o caso dos anticapitalistas, que nós comemoramos há poucos dias, é um sinal de que a nossa política de construção dessa ferramenta com independência de classe, com uma superação do lulismo e da velha esquerda, ela ganha força, mesmo dentro das adversidades que nós estamos vivenciando com esta direita semifascista que está governando o Brasil. Então, dar as boas-vindas aos companheiros e companheiras do 1º de maio é um grande orgulho para mim abrir esse ato, porque vocês, 1º de maio, foram, agora eu já posso falar no passado, foram um agrupamento, porque estamos agora juntos no mês, foram um agrupamento muito importante na construção do PSOL, no desenvolvimento do PSOL. E o Raul Marcelo, como uma das principais lideranças do 1º de maio, vou citar ele, mas sintam-se todos e todas contemplados nessa citação, o Raul Marcelo é uma liderança muito importante para a classe trabalhadora brasileira, para a esquerda brasileira, assim como todos os militantes do 1º de maio. E eu tenho certeza de que essa unidade vai nos dar maior capacidade de intervenção política na luta de classes, na luta dos professores, onde o 1º de maio tem uma inserção importante, na luta de diversas categorias, nos processos eleitorais, na luta para construir o PSOL que nós entendemos que é necessário para enfrentar esses desafios gigantescos que nós temos pela frente. Então, eu quero abrir esse ato dizendo da nossa alegria, do nosso orgulho e da nossa certeza de que essa unidade vai trazer frutos fundamentais
para o PSOL, para o mês, agregando uma militância extremamente aguerrida, extremamente combativa, extremamente culta, politizada, e fazendo com que nós tenhamos melhores condições de enfrentar essas disputas políticas que são necessárias de serem feitas dentro do PSOL, mas principalmente na luta de classes, no chão da luta, avançando no terreno da conquista de espaço político para que nós tenhamos melhores condições de enfrentar esses desafios que a luta de classes nos impõe. Então, muito obrigada pela oportunidade de abrir esse ato. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria esse momento para nós. Muito bem, Luciana. Muito obrigado. Quero chamar agora um grande camarada de grandes lutas aí, que é o camarada Rodrigo Chiasolini, de Votorantim. Eu vou dizer também que não é, o Rodrigo foi nosso candidato a prefeito e teve uma votação muito importante na cidade, um quadro que tem tocado junto conosco o movimento político e popular do PSOL, um advogado das causas populares, é o presidente do PSOL em Votorantim, teve 9% dos votos da cidade, que é uma cidade vizinha de Sorocaba, e é uma referência política, apesar de muito jovem, que muito nos orgulha de também estar chegando junto. Rodrigo, com você. Rodrigo Chiasolini. Sempre tem, todo mundo confunde o nome dele, mas sabe muito bem quem ele é, porque ele já está há muitos anos nessa luta. Rodrigo. Obrigado, Israel. Quero de antemão lhe parabenizar pela data de hoje. Com certeza é um dia muito feliz para todos nós. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos e a todas. Quero dizer em nome da militância do 1º de maio, que logo ao final dessa reunião, não será mais a militância do 1º de maio, e sim a militância do mês, que para nós, esse ato político é motivo de muito orgulho, de muita alegria. Nós estamos dando esse passo político de ingresso ao mês, de forma muito convicta. Então, quero deixar esse primeiro registro. Quero dizer também, cumprimentar todas as direções políticas do mês, as parlamentares do mês, cumprimentar em especial a Luciana Genro. Diga-se de passagem, ela e a organização política contribuíram de forma decisiva em 2014, nas eleições presidenciais, com que o nosso partido, que em vários momentos da sua história esteve ameaçado a sua independência política, e o papel que a Luciana e o mês desempenhou, em especial em 2014, no interior e para fora do PSOL, fez com que nós reafirmássemos a nossa independência política e também fez com que nós as grandes fortunas. É importante a gente fazer esse registro aqui, uma grande referência para nós, a Luciana Genro e todos os quadros, as figuras públicas do mês. Quero dizer também que essa nossa aliança orgânica, ela é resultado de uma caminhada muito longa, como bem falou a Paula aqui, desde lá as análises de conjuntura sobre 2013, a participação naqueles eventos que depois a direita acabou, de alguma forma, hegemonizando o seu imaginário político. Desde então, nós estamos caminhando junto, nas discussões, nas articulações da luta política junto com o mês, e também resultado de uma compreensão comum que o PSOL é um partido político fundamental para a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, da juventude, das mulheres, da população de modo geral, para que nós possamos mudar o Brasil. Em uma conjuntura extremamente difícil e desfavorável para as forças populares, onde nós temos um governo extremamente autoritário que se ancora em um tripé, do ultraliberalismo, do ultraconservadorismo social e do militarismo crescente no aparelho do Estado brasileiro.
uma perspectiva de destruir e devastar o nosso país. Em meio a uma conjuntura das mais severas para o nosso povo, uma crise epidemiológica, uma crise sanitária sem precedentes, né, nos últimos anos, que a Covid tem matado muita gente, uma crise econômica que tem levado milhões de brasileiros e brasileiras à fome e à miséria. Então, o desafio que está colocado para nós, né, agora mês, né, e com muito orgulho, posso dizer que sou militante do mês a partir de hoje, é a construção do PSOL e um desafio maior ainda, de nós nos mantermos na resistência a essa escalada autoritária, ao negacionismo, aos ataques aos direitos fundamentais dos trabalhadores, ao desmonte da Constituição, e logo que possível nós possamos avançar de forma decidida na luta para nós mudarmos de fato o Brasil. Então, me sinto honrado, né, eu e toda a militância do 1º de maio, vamos seguir construindo, fortalecendo o PSOL, e vida longa ao mês, vida longa ao PSOL, viva o socialismo, e vamos à luta. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, Rodrigo. Agora nós chamamos a Carol Filho. A Carol é da Executiva Estadual do PSOL. Ela foi por muitos anos militante do DCE da Unicamp, foi direção do DCE. Ela é professora da rede estadual, atua no movimento feminista e é da cidade de Campinas, também atua no PSOL de Campinas. Carol? Boa noite a todas e todos. É uma honra, um prazer imenso estar aqui com companheiras e companheiros de longa data que eu admiro muito. E o PSOL tem um pouquinho mais de 15 anos de história, e nesses poucos mais de 15 anos, já enfrentamos tempestades bravíssimas, muito intensas, muito fortes. A própria origem do PSOL, ela se deu em um momento de ofensiva sobre os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora, e uma origem também na crise de grandes instrumentos que os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros construíram durante mais de 30 anos. Essa foi a origem do PSOL. Naquele momento, a gente dizia, inclusive, que a gente estava pregando no deserto, né? Porque falávamos sozinhos, éramos um partido muito pequeno, com pouca referência de massas. Um exemplo disso foi a campanha, inclusive, do nosso saudoso Plínio, que encantou a juventude, defendeu a radicalidade com toda a sua ternura, sua combatividade, mas que teve pouca expressão em termos de votos, né? E de lá para cá, muitas outras tempestades nós enfrentamos, profunda crise econômica mundial, que continua assolando o nosso país até hoje, o assassinato da nossa companheira Marielle Franco, que daqui a algumas semanas já vai completar 3 anos sem respostas, sem justiça, o exílio forçado do nosso companheiro Jean Willis, que está fora do país, abriu mão de um mandato de deputado federal para proteger a sua vida. E agora, nesse momento, nós vivemos também um dos períodos mais duros, mais bárbaros, mais cruéis da história da República no Brasil, que é a combinação explosiva do governo Bolsonaro, seu projeto ultraconservador, calcado no ódio, no desprezo pela vida, e da pandemia de coronavírus, que já vitimou mais de 246 mil brasileiras e brasileiros. Vejam só, é um número de vítimas maior do que a população da grande maioria das cidades do nosso país. E esse momento que a gente está vivendo, ele é tão bárbaro, tão duro, que até mesmo questões que eram quase consensuais entre a população brasileira, como a necessidade da defesa da Amazônia, como a necessidade do combate à violência contra a mulher, do combate à violência contra as crianças, e inclusive da importância da vacinação, mesmo esses debates que já tinham avançado muito na consciência do nosso povo, hoje em dia estão em xeque. É um retrocesso muito grande
inclusive em termos ideológicos, nesse momento que a gente está vivendo. Enquanto coletivo 1º de Maio, em todas essas tempestades, nós estivemos caminhando lado a lado com as companheiras, com os companheiros do mês, em todos esses momentos turbulentos, organizando a indignação, construindo a resistência, fortalecendo os enfrentamentos, remando contra a maré nesse mar revolto que tem sido a política no Brasil. E mais do que nunca, agora, o mês está na linha de frente do combate ao projeto bolsonarista para o Brasil, com a juventude aguerrida do Juntos e do Emancipa, protagonizando diversas manifestações em defesa da educação de norte a sul do país, com as oposições sindicais que têm construído a CSP com lutas, e as greves e as resistências contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o avanço da terceirização desenfreada, e com a bancada combativa de deputadas e deputados federais e estaduais por todo o Brasil, que tem sido, ao mesmo tempo, uma trincheira nessa guerra e um alento para fomentar que é possível, sim, participar da política sem se vender, com perspectiva de mudança social. Diante de tantos desafios, pessoal, nós não temos mais o direito de nos fragmentar ou de dar qualquer passo em falso. Na política, a soma de 1 mais 1 é muito mais que 2. E é necessário uma ampliação do potencial da nossa intervenção dos lutadores, da amplificação das nossas vozes, das nossas bandeiras, dos nossos sonhos e do projeto de transformação radical do Brasil. É hora, portanto, de multiplicar nossas forças, de semear a muitas mãos mais sementes de Marielle. Vamos juntos, vamos com o mês, ousar lutar, ousar vencer. Excepcional a fala da nossa camarada Carol, nossa parceira desde o movimento estudantil, sempre foi uma dirigente muito importante e capaz. Chama agora a camarada que é deputada, que nos representa, que é jornalista, que é um dos grandes destaques da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma ecossocialista, que lutou muito em Itu, foi, digamos, uma das expressões estaduais da grande luta de Itu, e que hoje segue combatendo. Eu diria que é um mandato especial, um mandato ativista da nossa camarada, que muito nos orgulha, o mês, e a gente sempre que pode refere a ela como o melhor dos carinhos. Mônica Seixas, uma liderança não só do estado de São Paulo, como da região de Itu, Sorocaba, que também, Mônica, é muito parte dessa caminhada. Mônica, a história dela se confunde com todas essas unificações. A palavra está contigo, Mônica. Verdade. A minha história se confunde muito com todas essas unificações recentes que, como bem diz a Carol, a gente não pode correr o risco agora e o erro da fragmentação, e é isso que a gente está se fazendo agora, aglutinando. Eu vi o 1º de Maio nascer, eu vi o 1º de Maio se organizar, tenho orgulho de ter me formado e militado junto aos companheiros tão importantes da minha região, na região de Sorocaba, mas também no interior de São Paulo. Esse que é o estado mais desenvolvido do país, mas ainda essencialmente rural, ainda essencialmente coronelista, ainda muito desigual, em que falta tudo, inclusive está faltando recursos hídricos, está faltando água, está faltando comida. A gente sabe que a população mais carente dos interiores sequer tem direito a tratamento hospitalar. A gente está assistindo aí a grave situação de Araraquara nesse momento, a primeira cidade pós-quarentena a entrar em lockdown aqui no estado de São Paulo. Então, a gente sabe a importância da organização, dessa organização que escolheu para si o nome do Dia do Trabalhador, 1º de Maio, e o seu ingresso na nossa organização. Para a gente é motivo de alegria, mas para a gente também significa um avanço. Significa que, mais uma vez, juntos, nós estamos apostando e estar ao lado dessa nova classe trabalhadora, que é rural,
que é também LGBT, que é mulher feminista, que é negro e negra, que é o estado de São Paulo e que está espalhado por aí nas metrópoles, nas cidades menores, em todas as organizações estudantis, enfim. Nós estamos apostando por ganhar mentes e corações para a gente poder construir a revolução que sonhamos juntos todos esses anos. Esse barulho aqui é meu filho, que num domingo não entende muito, que mãe tá ao vivo, que tá em live, quer brincar e fica brincando aqui. Quer dar oi? Tá bom. Eu vou me despedindo por aqui, por intervenção da criança, mas deixar aqui muito a minha saudação e a minha alegria de, mais uma vez, construir junto e militar lado a lado, porque é assim que a gente milita desde que eu ingressei na militância, ao lado do 1º de maio. E a gente sempre brincou, né? Quem é do 1º de maio me conhece, a gente sempre brincava ali, mês de maio, vai que foi. Agora, 1º de maio, junto com a gente no mês. Legal, Mônica, vai ser um prazer imenso estar ao seu lado aí, militando na corrente no mês. Vamos, então, agora chamar o André Luiz. O André é advogado, articulador do movimento de jovens caiçaras do Vale do Ribeira, participa da cooperativa dos pescadores da Jureia e é o presidente do PSOL Iguape. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas, todos. Estão me ouvindo? Sim. A gente milita aqui há bastante tempo junto a povos e comunidades tradicionais, pescadores artesanais, agricultores familiares no Vale do Ribeira. Nossa militância sempre foi atrelada a associações, a cooperativas, a coletivos que participavam de gestão de unidades de conservação. Quem conhece o Vale do Ribeira sabe que é o grande ativo ambiental do estado de São Paulo. A maior parte das áreas de coberturas florestais e unidades de conservação do estado de São Paulo estão aqui no Vale do Ribeira, assim como a grande concentração também de territórios quilombolas, comunidades caiçaras tradicionais, comunidades Guaraní-Míbia, e a gente tem militado bastante através do Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais, das organizações em cada município, e nunca foi uma vontade das lideranças das povos e comunidades tradicionais e pescadores artesanais participar da política partidária, até alguns anos atrás, e o 1º de maio foi uma grata surpresa, para quando as lideranças decidiram também participar da política partidária e dentro da análise de quais partidos poderiam acolher essas demandas dessas comunidades, o PSOL certamente foi a única opção que nós tínhamos para fazer diferente, para trazer as demandas desses grupos, para trazer as demandas paradigmáticas de uma sociedade mais socioambientalmente inclusiva, e o 1º de maio foi a porta de entrada para esse universo da política partidária. Hoje, agora acabamos de sair de um curso de formação, o início de um programa de formação de turismo rural, de base comunitária, que começa a partir de março, assim como várias outras capacitações. Então, nós somos da militância da atuação, do plantio, da pesca. Eu sou advogado popular, eu saí da comunidade tradicional para me formar e voltar para a comunidade, assim como eu, tem vários outros jovens que estão trilhando esse mesmo caminho. Então, nós temos pedagogos, engenheiros, agronômicos, advogados e uma série de outras formações dentro do quadro de um processo aí, de mais de 20 anos, que a gente está tentando viabilizar nossas vidas, se defender do racismo ambiental, se defender dessa política ambientalista que, no fim, não passa de uma política economicista, onde a quantidade de cobertura florestal só se traduz em números para justificar
a exploração desenfreada do restante do Estado e não gerar qualidade de vida para ninguém, né, e oprimir os pobres do campo. E a gente fica muito feliz de acompanhar as discussões, a evolução da discussão dos companheiros do 1º de maio, em participar junto ao mês, e a gente sabe, é bom ver aí, na fala anterior, a deputada Mônica, né, saber que a deputada Sâmia, né, que o companheiro Raul também vai estar militando mais próximo e aliado, porque na hora que as coisas acontecem, o bicho pega por aqui, foi com essas figuras que a gente pôde contar, né? Eu advoguei no caso da derrubada de casas de moradores tradicionais dentro da Estação Ecológica da Jureia, que a gente não reconhece como estação ecológica, mas sim como território tradicional. E as primeiras pessoas que apareceram aqui para dialogar com a comunidade de maneira presencial e deram voz para o embate que estava acontecendo aqui com um grande aparato policial foram os companheiros do PSOL, foi o mandato da deputada Mônica, foi o mandato da deputada Sâmia, foi o mandato quilombola, além de outros, mas o pessoal se fez presente de maneira muito ativa, e ali naquele momento eu tive a certeza que a nossa escolha enquanto militante de movimento social, quando a gente optou pela participação político-partidária, tinha sido a melhor possível, né? Agradeço imensamente a oportunidade de compor com vocês, espero só ampliar isso tudo que já estava sendo construído com o 1º de maio, então estamos dialogando com os outros companheiros, acredito que em breve todos vão manifestar adesão também a esse ajuntamento, né, e estamos aí para construir junto, e sempre, né, muito obrigado, e vamos seguir aí na nossa conversa. Muito obrigado, André. Viva a luta do povo caiçara, uma luta histórica, uma luta original, uma luta que é nossa. Eu, antes de chamar a companheira, nossa amiga também, a Virgínia, eu queria só registrar que o pessoal se atente ao tempo, que nós temos muita liderança para falar. Então vai falar agora a Virgínia Baldan, é o nome dela. Ela é professora da rede municipal, ela é a presidenta do PSOL Vinhedo, e uma liderança muito importante que todos nós temos um carinho e respeito muito grande. A palavra é sua, Virgínia. Obrigada, Israel. Eu queria saudar a todas e todos, ao meu boa noite, e falar um pouquinho, assim, né, do PSOL Vinhedo, do nosso histórico de luta aqui na cidade, e dizer que a gente veio para somar, né, com os valiosos camaradas do mês. A gente traz na bagagem um curto, mas um significativo histórico de lutas, construído nas trincheiras dessa corrente 1º de maio, que nos acolheu, nos ajudou a combativo e coerente com as perspectivas da superação do conservadorismo, da exploração das trabalhadoras e trabalhadores e das opressões. As mobilizações contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a censura do trabalho de professoras e professores, contra as desigualdades de gênero, nos colocaram em confronto com movimentos conservadores da cidade, conhecida como B. E nas últimas eleições, nas eleições de 2020, nós nos apresentamos como a única oposição ao bolsonarismo. E nessa conjuntura de crise sanitária, econômica, mundiais, do aprofundamento dos problemas do nosso povo, o desemprego, a segregação, a concentração de renda, desmonte dos serviços públicos e o ascenso da vergonha dos porões, muitas vezes nós nos inspiramos na coragem, na combatividade e coerência das parlamentares do mês. Hoje presentes aqui, nem todas, a Sâmia não está aqui conosco, mas enfim, todas que são do mês, fazem parte da corrente do mês. A gente espera contribuir, retribuir essa acolhida e para ampliar a organização e para afirmar o PSOL
como alternativa de projeto de poder nacional. Nós sabemos que a tarefa é grande. Maior é o nosso sonho e disposição de concretizá-la. Agradeço muito a todas e todos, agradeço especialmente aos nossos camaradas também do 1º de maio, que sempre contribuíram com a nossa formação política aqui na cidade. Muito obrigada e vamos lutar juntos. Obrigada, Virgínia. Camarada Virgínia, que há 2 anos atrás sofreu um processo duro de perseguição por fazer o seu trabalho na escola como professora, por parte da extrema-direita do Estado e também de Vinhedo, e enfrentou com muita coragem aquele processo. Vamos agora convidar o Leandro Recife, companheiro aí de muitas lutas, há muitos anos atuando conosco no PSOL. Ele é da Executiva Nacional do partido e era dirigente da TLS, que também se incorporou ao MES bem recentemente aí nesse processo de fusão. Recife. Olá, boa noite às companheiras e os companheiros. Nesse momento aqui, estou com um misto de alegria e orgulho, né, porque tem 4 figuras no 1º de maio que tem muito a ver com a minha história. Paulinha, mais recentemente, nos cruzamos na PUESP, mas Raul, Márcio e Rodrigo, nós temos uma história que iniciou no século passado, na década de 90 do século passado, não querendo denunciar as nossas idades, mas eu, Raul e Rodrigo militamos ainda no movimento secundarista, né? E sempre tivemos muita afinidade e talvez esse processo que o MES tem liderado, né, a soma da TLS com a soma do 1º de maio junto ao MES tem muito a ver e muita consistência, né, por conta, inclusive, do nosso histórico. Mesmo ainda no PT, nós éramos do mesmo campo, o chamado campo da esquerda petista, em que militamos bastante, né, na disputa dos rumos do PT naquela época. Mas nós estamos vivendo no país uma situação muito particular, né? A fala da Virgínia foi uma fala aí bastante inspiradora e certeira, né? Quando ela menciona até de forma poética, né, que os envergonhados que viviam no porão hoje tomam coragem e colocam a cara não só no Brasil, mas no mundo, e esses têm que ser combatidos por todos nós. E para ser combatido da forma que eles devem ser, é preciso ter um grau de unidade, é preciso ter uma organização com muita capilaridade, com muita firmeza política, com muita teoria e muita prática. E essa organização nós estamos representando e sendo representado pelo MES, como falou algumas figuras aqui que me antecederam. Então, o MES assume, a partir deste momento, um desafio gigantesco. E o MES é a corrente que melhor representa esse sentimento hoje dentro do PSOL, que é um instrumento importantíssimo. Eu ouvi atentamente o depoimento do companheiro ecossocialista que me antecedeu, né? E fico imaginando aqui se nós no Brasil não tivéssemos o PSOL para acolher essas lutas, acolher esses militantes, acolher esses ativistas, a situação dos socialistas revolucionários neste momento estaria numa situação muito delicada. E que bom que nós tivemos a coragem de construir o PSOL. Que bom, né? E Raul e o 1º de maio são parte disso. São parte disso, são parte da história da construção do PSOL
e nós estamos aqui para recebê-los, falar da nossa felicidade, né, dizer que é um domingo muito particular para mim, enquanto militante político, saber que vou militar na mesma organização que Paula, que Raul, e que com todos do 1º de maio que agora chegam ao mês, tá? Um forte abraço, né? Sejam bem-vindos e pode ter certeza que nós vamos fazer muito barulho nesse país, muito barulho mesmo. Um abraço, camaradas. Obrigado, nosso dirigente, Leandro. Antes de chamar os próximos aqui, já vejo que também na sala daqui a pouquinho, né, a próxima, mas já está presente entre nós, a nossa camarada Luana Alves. Vou citar algumas pessoas que não vão falar, mas que são referências importantes e estão como parte desse processo, especialmente no 1º de maio. Queria citar o companheiro Márcio Souza. O Márcio, ele é uma das almas políticas do PSOL. Nos últimos 5 anos esteve conosco na executiva e no Diretório Nacional. É um camarada com uma sensibilidade política extremamente aguçada. Acho que muito desse processo se deve a ele. Companheiro que pegou o ascenso dos anos 80, ajudou a organizar o movimento operário como metalúrgico em Sorocaba e sempre foi uma referência muito importante para nós. Então, eu registro aqui a questão do Márcio. Também aqui presentes, o companheiro Pedro Oliveira, diretor estadual da UESP e do PSOL Campinas, a Josiê Moraes, professora e militante do PSOL São José do Rio Preto, que é uma cidade importante, temos militantes lá, então a professora Josiê. O Vitor, né, o Vitor Oliveira foi candidato 2 vezes pelo PSOL em Itapetininga, chegando a ter 16% dos votos, quer dizer, o Vitor é uma liderança com peso de massas em Itapetininga. O companheiro Felipe Maropo, diretor estadual da PUESP, militante do PSOL em Indaiatuba, e a companheira Lívia Lazani, arquiteta, servidora pública, foi durante muitos anos presidenta do PSOL Limeira, e foi candidata a prefeita nessa cidade, que também é uma cidade importante, Limeira, né? Todos nós sabemos disso, na última eleição. Depois a gente vai citando, eu e Paulo, alguns outros companheiros e companheiras, e vou chamar já aqui, sem mais delongas, o companheiro Everton Juliano, que é professor de ensino infantil na rede municipal, presidente do PSOL Itapetininga e militante do movimento hip hop. A palavra é tua, camarada Everton. Boa noite, camaradas aí do PSOL. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu vim de uma construção da minha luta política aí de mais ou menos 20 anos. Originalmente eu iniciei minha militância dentro do movimento hip hop, aqui no município de Itapetininga, aqui na região 015, no interior de São Paulo. E bem no início da minha militância do movimento hip hop, eu iniciei minha militância no Partido dos Trabalhadores. Por um tempo passei pelo Partido Socialismo e Liberdade, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e desde o ano de 2016 eu ingressei às fileiras, junto com os camaradas aqui de Itapetininga do PSOL. E desde então, para mim, foi uma alegria imensa estar no partido, cujo qual eu tive sempre um objetivo de participar e de tentar entender como que funcionava essa agremiação partidária. Foi no momento em que eu filiei no partido e eu percebi a grande organização que se dava dentro do partido, através do coletivo 1º de Maio, no qual eu tenho um maior orgulho em fazer parte, e hoje, né, nesse momento histórico para a gente aqui, desde a formação do 1º de Maio, há quase 10 anos atrás, estar ingressando junto com vocês aí no mês. E viemos de longe, somos de Itapetininga, de Votorantim, de Campinas, de Botucatu, de Sorocaba, somos de Vinhedo, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, de São José do Rio Preto, somos do interior de São Paulo, um interior de São Paulo que carece imensamente de uma política voltada para a organização das nossas lutas aqui no interior de São Paulo. Infelizmente, a nossa direção estadual, eu não sei o que acontece, mas parece que as organizações partidárias aí do interior do estado de São Paulo, do interior dos estados aí, nesse nosso imenso Brasil, me parece que elas não existem, ou que as direções aí, elas não dão a devida atenção. Mas eu tenho certeza que esse nosso ingresso de lutadores e lutadoras da corrente 1º de Maio, do coletivo 1º de Maio,
junto ao mês, vai nos dar capilaridade, vai ampliar com certeza a nossa capacidade de luta. Como eu falei, nós viemos de longe, e viemos por quê? Como disse a Luciana aí no início da sua fala, né, nós somos a superação da velha esquerda. Nós não estamos aqui para pensar em acordos, mas para ter um grau forte de unidade. Eu tenho certeza que o MES hoje é a nossa grande referência dentro do PSOL nessa luta contra o bolsonarismo. E eu tenho certeza que todos os camaradas aí, de todos os municípios onde o 1º de maio ele trava suas lutas nas suas trincheiras, eu tenho certeza que os camaradas estão prontos para a gente encerrar fileiras aí na luta com o MES. Pode ter certeza, todos os camaradas do MES, que nós estaremos juntos em todas as lutas, ontem, hoje e sempre. Um forte abraço, até a vitória sempre. Obrigada, Everton, aí pela grande fala. E agora nós vamos chamar o João Vitor. O João, que é estudante de artes, é do movimento estudantil, e também é presidente do PSOL Salto de Pirapora. Olá, boa noite. Desculpa a voz, estou um pouco rouco, mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com o ingresso no mês. Acho que isso pode representar muitos avanços, tanto para o pessoal quanto para a esquerda brasileira, e eu acho que a gente precisa conseguir essa capilaridade, essa organização a nível nacional, nos pequenos municípios também. A gente estava conversando sobre o estado de São Paulo, a Carol Filho lá comentou, a companheira Carol, que aqui, apesar de sermos o maior estado do Brasil, né, a gente também é um estado essencialmente rural, essencialmente coronelista, base da militância bolsonarista, que aqui no estado de São Paulo foi a maioria dos votos foram para o Bolsonaro. Então a gente tem que entender essa nossa realidade e lutar para que a gente consiga vencer esses obstáculos, né, dessa contra-revolução preventiva aí que a gente está vivendo, e se organizar, lutar para conseguir avanços a curto prazo, mas também fazer essa caminhada longa, né, saber que a gente não está passando por uma corrida de 100 metros, que a revolução vai ter que ser feita, e ela vai ser feita a longo prazo, e a gente precisa estar construindo desde já causas para que ela aconteça e para que ela seja benéfica para a classe trabalhadora e para que a gente tenha autonomia para se organizar e para lutar por esses avanços. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui que participaram dessa reunião, desse encontro. Fico muito feliz de estar ingressando no Movimento Esquerda Socialista e abraço a todos os companheiros e companheiras. Que legal, João, seja bem-vindo. Agora eu vou passar para ela também, que apesar de ser uma jovem vereadora, tem uma trajetória também muito grande de lutas, que tem encabeçado aí a nossa líder da bancada no PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, e um quadraço, como a gente usa no jargão da esquerda, que é a camarada Luana Alves. Oi, pessoal, me escutam? Boa noite, tudo bom? Vou falar brevemente. Estou achando bastante bom esse espaço, estou muito feliz de estar aqui. Como o Israel falou, sou Luana Alves, sou vereadora da cidade de São Paulo, fui eleita agora há 2 meses atrás, estou líder da bancada do PSOL, e essa foi uma vitória muito coletiva, né? Bom, é uma felicidade muito grande estar no momento dessa movimentação política fundamental, que eu acho que dá um exemplo para a esquerda como um todo, para as organizações políticas como um todo. Eu conheci o 1º de maio bem no início da militância, né? Acho que, enfim, isso é colocado para parte das pessoas. Eu sou psicóloga, né? E eu fui militante do movimento estudantil da USP. Então, uma formação política dentro do movimento estudantil da USP muito fundamental, em especial nos cursos da saúde. E eu me lembro que bem no início do curso, das movimentações, eu entrei em contato com o 1º de maio, porque era uma corrente extremamente organizada no setor de estudantes da saúde. Então, na enfermagem, na medicina, na própria psicologia, e ia muito além do debate da política pública, né? Então, para mim, foi logo de cara, logo no começo da minha militância, uma referência forte nesse sentido. Mas e além da defesa da política pública, e além da defesa da saúde pública de uma forma, digamos que sem horizonte político. Né, defendia a saúde pública, tinha uma base, tinha uma construção de quadros, de militantes, mas sempre tentava, né, e conseguia
puxar o debate para um debate geral, para uma totalidade. Então, nunca ficava na luta só por política pública, ficava sempre, né, enfim, na luta entre os militantes, entre os trabalhadores da saúde, mas também querendo levar o debate para além, querendo fazer um discurso e uma construção socialista, falar de sociedade como um todo, falar sobre determinação social de saúde. E eu estou contando essa história porque eu acho importante para a gente também entender, né, quais são os nossos contatos, de onde viemos, e que tipo de contatos tivemos, né? Acho importante colocar isso, porque sempre foi uma referência muito forte para mim, em especial no campo de lutadores da saúde pública, né, e que não fica nisso, mas que puxa para uma totalidade. Tenho certeza que a gente vai seguir fazendo essa batalha, seguir fazendo essa luta, principalmente agora, em tempos de negacionismo extremo, em tempos em que a ciência é atacada, em tempos que as políticas de morte avançam sobre o SUS, avançam sobre os trabalhadores da saúde, avançam sobre a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente dá o exemplo de uma entrada política, de uma fusão política nesse momento, é indispensável se a gente quiser, de fato, ter uma força social contra as políticas de morte que tanto nos atacam. Então, estou bastante feliz de estar aqui, estou bastante contente de ter vocês como camaradas, e eu acho que o nosso caminho vai ser cada vez mais, enfim, trabalhoso, né, e também a gente vai estar mais preparado. A gente está enfrentando um governo federal de morte, um governo genocida, né, o governo Dória, que também tem uma política econômica não muito diferente, e aqui no município de São Paulo, a gente tem também um desmonte muito acelerado das políticas de garantia de vida, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, aqui na cidade, no estado como um todo, fazer uma batalha contra essas políticas de morte. Então, muito obrigada, estou bastante feliz, vamos juntos, e é isso aí, gente, valeu. Obrigada, Luana. Nós vamos chamar agora o Paulo Taffarello. O Paulo é professor, atualmente trabalha na rede privada, ele já foi candidato a prefeito de Jundiaí, hoje é direção lá do partido, no pessoal Jundiaí. Vamos ouvir agora a saudação dele. Boa noite, camaradas. Está todo mundo me ouvindo? Acho que sim. Bom, boa noite a todos e todas. Sou Paulo Taffarello, aqui de Jundiaí. Quem milita no interior de São Paulo sabe das dificuldades, né, dessa militância. Jundiaí, por exemplo, é uma cidade que 80% dos eleitores votaram no Jair Bolsonaro na última eleição. E desde sempre aqui, o mês de 1º de maio, sempre andaram de braços dados, sempre andaram em conjunto, né? Nessa última eleição para prefeito, tivemos a candidatura da Cíntia Vanessa, do mês. Sempre tivemos grande apoio aqui dos mandatos da Sâmia, do mandato da Mônica Seixas, a Joyce, uma figura muito importante na construção do PSOL aqui em Jundiaí. E é assim que tem que ser. Nós estamos vivendo hoje um momento muito complexo, né? Vivemos um momento que 30% da população brasileira, infelizmente, ainda apoia a teocracia militar genocida do Jair Bolsonaro. É um momento que a imprensa joga suas fichas contra o Jair Bolsonaro no centrão, numa política do DEM, em candidatos também conservadores que representam a elite brasileira, que representam tudo aquilo de retrógrado em relação à política nacional. Por outro lado, o trabalhador brasileiro não consegue identificar no lulopetismo, por exemplo, uma estratégia viável para a superação do bolsonarismo, uma vez que o petismo já está se encontrando em plena decadência, já traiu demais o trabalhador brasileiro com seus inúmeros acordos justamente com essa elite brasileira que a todo momento pisoteia no trabalhador. Então, gente, esse é um momento de união, esse é um momento muito importante da esquerda brasileira, é um momento em que o protagonismo dela está sendo trocado da esquerda partidária, e o PSOL é o partido que tem plenas condições de ser a vanguarda dos partidos de esquerda do Brasil. Então, essa união, PSOL com 1º de maio, aliás, e o mês, é muito importante para elevar, para trazer aí o PSOL como um efetivo instrumento do trabalhador brasileiro. Então, eu só queria saudar a todos, dizer que eu estou muito feliz. É um casamento mês 1º de maio, agora como militante do mês oficialmente, que
já existem alguns locais devido à grande convergência de ideais, e eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho, pois teremos aqui para frente uma luta muito difícil, como já estávamos tendo na política nacional. O ano que vem vai ser muito duro, esse ano está sendo muito duro, e é muito importante nós não nos fragmentarmos, porque nós estamos morrendo, o trabalhador brasileiro, infelizmente, está morrendo com esse governo negacionista que está aí. Então, eu queria saudar a todos, agradecer esse momento de fala aqui e dizer que estamos juntos, e eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho para conseguirmos, de alguma maneira, derrubar o bolsonarismo. Obrigado a todos, aquele abraço. Legal, Paulo. Jundiaí, como todos sabem, é uma cidade muito importante, onde concentra boa parte do proletariado das novas formas, né? Tem uma Foxconn, tem uma cidade que cresceu muito, e o Paulo, o Cíntia, os companheiros têm trabalhado muito nessa nova meca aí do proletariado da região próxima de São Paulo. Então, vou chamar aqui a nossa companheira que tem assumido a coordenação da corrente do mês, uma companheira que já vem de também bastante tempo, tem muita tradição, e que percorreu esse interior, São Paulo afora, é a nossa dirigente estadual, e certamente também é uma das principais articuladoras desse processo de unidade entre o mês e o 1º de maio. Companheira Joyce Martins, a palavra é sua, com muito carinho e orgulho. Boa noite, vocês me escutam? Não está aparecendo aqui para mim, mas acho que sim, né? Bom, boa noite. Ouvimos, Joyce, bem. Tá. Boa noite a todos os companheiros do 1º de maio, também a nossa militância do mês, nossos dirigentes que acompanham aqui, participam dessa live. Vou tentar ser bem breve, porque acho que a expressão do que é essa live já mostra o que significa o 1º de maio vir para o mês, né? A expressão da diversidade, da qualidade dos trabalhos. Acho que a entrada do 1º de maio, a fusão do 1º de maio com o mês, ela é, na verdade, uma marca importante de uma nova etapa para o mês e para o pessoal também, especialmente aqui em São Paulo. Essa unidade para nós, revolucionários socialistas, que acompanhamos, vemos e somos parte, né, dessa crise, dos efeitos dessa crise do capital mundial sobre os trabalhadores, renova e reforça para a gente as nossas responsabilidades, né, na necessidade de construir uma alternativa política capaz de apresentar uma saída social, econômica, de organização para os de baixo, para os nossos. E, nesse sentido, a integração entre mês e 1º de maio vem nessa sintonia, né? Eu tive a sorte também de cruzar com vários dos companheiros que já falaram aqui, alguns que vão falar, o André na Jureia, um incansável lutador lá das comunidades tradicionais, que a gente pôde, eu e a Mônica, ir até lá e acompanhar o trabalho que o companheiro faz na organização e na luta incansável em defesa dessas comunidades. O Paulo, a gente travou uma batalha muito forte, né, Paulo, no ano passado, contra uma coligação que queria colocar o PSOL como moeda de troca na negociação de cargos e favores, e nós reivindicamos o nosso partido enquanto ferramenta independente de organização dos trabalhadores, para que os trabalhadores de Jundiaí também possam ver no PSOL uma saída para essa crise. O Paulo foi fundamental, além da nossa companheira Cíntia, Cléo, Glauco, todos os companheiros de Jundiaí também, travamos essa batalha juntos lá, e fomos muito vitoriosos, né? A Carol, que eu não preciso nem dizer que nós nos cruzamos por algumas reuniões de diretórios aí, Virgínia também, uma educadora revolucionária que não titubeou diante dos ataques e da censura dos bolsonaristas e foi bravamente combativa e que nos orgulha muito. Então, acho que isso expressa a qualidade dos quadros do 1º de maio, que hoje vão integrar, que já integram hoje o mês. Sem falar a capacidade de elaboração e de formulação dos dirigentes todos, né? Especialmente o Raul, que
o ano passado, o ano retrasado, nos ajudou muito na condução do mandato na Assembleia Legislativa, junto com a Mônica, o Márcio, que sempre nos ensina muito também, sempre muito, muito parceiro conosco. E é esse conjunto de militantes, dirigentes e quadros políticos que fez também do 1º de Maio, por muito tempo, uma das maiores organizações do interior do nosso estado. Né? Essa expressão, essa capilaridade de trabalho e de enraizamento político, e eu acho que essa unidade, ela vai multiplicar, na verdade, não é a soma, é a multiplicação da nossa capacidade organizativa, da nossa capacidade de enraizamento e da nossa capacidade de construção do PSOL como uma ferramenta estratégica na construção dessa alternativa política para os trabalhadores. Então, deixo aqui minhas boas-vindas, dizer que estamos muito felizes dessa unidade e que daqui em diante é um novo momento para o mês no estado de São Paulo e nacionalmente, e que nós vamos juntos conquistar e disputar o nosso partido para que ele seja uma ferramenta apresente uma alternativa política para os trabalhadores, supere a velha esquerda, como bem colocou a Luciana na sua fala de abertura, e que aponte um caminho organizativo para os trabalhadores, para a nossa classe, que diante de um governo Bolsonaro tem sofrido tantos ataques brutais, né? Sejam muito, muito bem-vindos, vamos estar aí no dia a dia, na luta, na construção e na organização dessa ferramenta revolucionária. Grande abraço a todo mundo. Obrigada, Joyce. Agora vamos passar para o Osmar Fique Júnior. O Osmar, ele é professor, ele constrói o Pessoal Leme, foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 e vai disputar novamente as eleições, que lá o candidato eleito foi impugnado. Então, nós teremos uma eleição municipal agora, no dia 3 de março, e o Osmar está lá na correria do processo eleitoral, vai ser nosso candidato novamente do PSOL. Osmar? Olá, Paula, tudo bem? Boa noite. Salve, camaradas. Boa noite para todas e todos. É isso que a Paula disse, né? A gente está aqui na luta. Eu, inclusive, estou participando, em tese, de uma plenária de campanha agora. Deixei lá o pessoal tomando conta e fazendo o debate, porque eu faço questão de estar aqui nesse momento para dizer algumas palavras a respeito dessa fusão, desse ingresso da minha querida corrente, do meu querido coletivo 1º de Maio, no movimento da esquerda socialista. Eu tenho uma afinidade muito grande com o MES na minha história de formação e militância, porque desde que a gente tentou estruturar o PSOL aqui em Leme, né, uma cidade tipicamente do interior paulista, muito dominada por aqueles velhos laços do clientelismo, do coronelismo e de uma política de compadrio e tudo mais, a gente sempre teve os camaradas do MES como valorosos camaradas nesse processo de construção. Eu me lembro que quando o Pessoal Leme foi lançar o setorial de mulheres, Maria Augusta Tomás aqui, que foi uma militante revolucionária contra a ditadura que foi assassinada pelo regime militar, a Sâmia esteve aqui para fazer o debate. A Sâmia não era vereadora ainda, mas estava aqui com a gente fazendo o debate sobre a construção da luta feminista dentro de uma perspectiva socialista e revolucionária. Eu lembro também que o Israel, muito prazer em ver você aqui, Israel, nessa mesa, porque o Israel esteve aqui já mais de uma vez para fazer debate político e para ajudar a gente a fazer formação de quadros, né? Formação política do pessoal. Portanto, para mim é muito natural e uma alegria muito grande fazer essa transição para dentro do MES, especialmente por conta dessa conjuntura que exige de nós responsabilidade política e responsabilidade histórica muito grande, né? Muitas vezes nós da esquerda socialista revolucionária somos acusados de sectários e de não termos capacidade, generosidade para construir uma luta de massas que tenha realmente caráter transformador, mas nós estamos aqui provando que isso não é verdade, que nós estamos fazendo quando a história nos exige, nós estamos fazendo um movimento contrário, um movimento de agregar as lutadoras, os lutadores, agregar as revolucionárias, os revolucionários, e como tenho certeza de que todo mundo
congrega dessa mesma visão, construir uma ferramenta de transformação histórica da sociedade brasileira para que finalmente a gente possa construir junto com o povo a nossa própria revolução. Não é isso? Então, quero dizer que estou feliz e honrado de fazer parte desse momento, e força para a gente nessa luta, força para a gente nessa construção, e caminhemos com coragem, com bravura, que é isso que nós temos para oferecer para o mundo. Valeu, gente. Um abraço. Grande Osmar, também, recordo com muito carinho também, viemos de longe, né, cidade histórica. O Osmar me ensinou um pouco da história de Leme e das grandes greves canavieiras. Foi na boca do Osmar que eu escutei essas histórias de São Paulo em Leme. Então eu vou chamar aqui, e nós temos que depois organizar com o Joyce, com a nossa direção, uma brigada aí de apoio e o máximo possível para essa eleição suplementar em Leme, que vai ser importante para a nossa corrente um mês. Queria chamar aqui um grande camarada Ulisses Maia, que é o presidente do PSOL em Indaiatuba, foi candidato a prefeito na última eleição e agora tem a palavra. Por favor, Ulisses, muito nos honra com a tua presença aqui. Obrigado, Israel, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de representar Indaiatuba e apresentar Indaiatuba para quem não conhece, né? Também cumprimento os parlamentares, as parlamentares que participarão, os outros dirigentes que estão assistindo também e os camaradas. Eu sempre fui muito contente, né, em participar do 1º de Maio pela importância que sempre demos como 1º de Maio aos trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. E eu fico ainda muito mais contente com a união agora com o mês pela participação e relevância da pauta da educação, né, com o Emancipa, o Juntos. O presidente em exercício, ele faz da nossa política tupiniquim uma palhaçada e traz aqueles piores traços da nossa sociedade, formada na cultura escravocrata e que se baseia numa mentira, numa política genocida e armamentista. Indaiatuba, que como outras cidades interioranas paulistas, sofre na mão do coronelismo, como muitos dos outros camaradas já colocaram aqui, sofre também com a desinformação. Ela é uma cidade que tem uma receita relativamente grande, mas não consegue refletir toda essa receita em serviço público de qualidade, com uma política pública séria, que se mantém numa lógica neoliberal de privatização de custo e socialização das perdas. Então, assim, se com o 1º de Maio aqui em Indaiatuba já aglutinamos nas lutas aqui da cidade, colaboramos com os sindicatos locais, conseguimos atuar nas frontes de batalhas locais, e mesmo nas espalhadas, né, ajudando na consolidação do PSOL em outras cidades, como Itu, Salto, a gente ajudou, Capivari. Eu tenho certeza que com um mês conseguiremos fazer muito mais. Seremos mais efetivos, tenho certeza disso, e nos tornaremos ainda mais relevantes na vida dos indaiatubanos e também da nossa região. Então, assim, praticamente, eu tenho certeza que não haverão diversidades grandes o suficientes que nos desviarão desse objetivo de lutar para o povo indaiatubano e brasileiro. Obrigado, camarada Israel. Valeu, Ulisses. Agora a próxima a falar é a Magda Souza. A Magda é diretora de escola da rede estadual e é coordenadora da APUES de Sorocaba e região, uma lutadora aí de muitos anos da educação pública do nosso estado. Boa noite, camaradas. É com muita alegria que faço parte desse momento histórico para a gente que vem de longe, de muitas lutas, né, de muitas construções, e fazer parte desse momento de unificação, né? O momento histórico exige unidade. Nós estamos fazendo enfrentamento com um governo genocida que odeia as mulheres, os negros, as negras, os pobres, que odeia os humildes e que tem negado a saúde e tem negado a vida. E também odeia o conhecimento, tanto que ele é um governo negacionista. Então, nós estamos diante para fazer um grande enfrentamento. E para fazer um grande enfrentamento, nós precisamos de muita unidade. Nós precisamos de unidade na rua, mas nós precisamos de um partido forte, que apresente
um projeto de sociedade que seja viável. Portanto, é muito importante a nossa unidade, a nossa entrada no mês, e é por isso que eu venho aqui com muita alegria, saudar a nossa entrada no mês, com esses companheiros tão valorosos que hoje já têm um pé na institucionalidade, mas também têm um pé nos movimentos sociais, têm um pé no movimento estudantil, no movimento sindical. Para a gente é muito importante a construção, né, dos enfrentamentos e das resistências e das lutas que estão por vir e que nós vamos continuar a construir. Aqui em São Paulo, nós vamos fazer não só a luta contra o bolsonarismo, contra esse governo genocida que já matou quase 250 mil brasileiros e brasileiras, mas também contra um governo Dória, que se elegeu na esteira do Bolsonaro e que agora tem levado famílias, né, e profissionais da educação para o matadouro com a volta às aulas, sem segurança, sem vacina e se contaminando nas condições mais precárias da educação pública. Então, é muito importante para a gente, né, estar no mês, estar unificado para fazer esses enfrentamentos no dia a dia, na luta, na rua, dentro do partido e construindo um projeto de sociedade que seja viável para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar o Dória e para construir a Revolução Brasileira, para fazer uma distribuição de renda e construir o socialismo. Então, para a gente é muito gratificante estarmos aqui hoje nessa live, é o que nos permite, o momento histórico que nos permite, mas é muito bom estar com esses companheiros valorosos e nessa unidade. A unidade é o que nos pede nesse momento para fazer esse enfrentamento. Então, companheiros, saudação, estaremos juntos, construindo no partido, nas lutas, no dia a dia, e é muito feliz, com muita felicidade que estamos e vamos construir o partido. Nessa live é o que nos permite, Muito obrigado, camarada Magda. Então, vou chamar aqui, já sem delongas, Maria Helena Galhani, que é, além de presidenta, referência do pessoal americana, uma militante apesar de ser jovem, de longa data. A Maria Helena é militante feminista, é advogada, é militante e ativista dos direitos da diversidade sexual e de gênero e tem marcado politicamente não só a americana, como a região. Então, teve também nas reuniões de articulação desse processo. Maria Helena Galhani, por favor, é uma honra estar contigo. Opa, boa noite, desculpa aí a dificuldade para entrar. Tá todo mundo me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo. Sim, estamos bem. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. Bom, eu quero primeiro saudar esse espaço, saudar o pessoal que está assistindo a live, mas saudar o pessoal que participou, em especial as companheiras, os camaradas que estavam construindo o coletivo 1º de Maio e agora todos nós, militantes do mês, né? Eu vou tentar fazer uma fala bastante sucinta, até para, enfim, poder permitir, porque a qualidade do debate já foi tão boa, mas acho que tem mais gente ainda querendo falar e com falas também muito boas. Mas eu não posso deixar de forma alguma de registrar a minha alegria de estar aqui, a minha alegria de ter acompanhado esse processo todo de ingresso da nossa coletividade, do nosso coletivo 1º de Maio ao mês. Sem dúvida nenhuma, agora a gente com ainda mais capacidade de intervenção, ainda mais capacidade de construção de uma revolução em terras brasileiras. Sem dúvida é um momento importantíssimo para nós, não só do 1º de Maio, mas para toda a organização de esquerda do estado de São Paulo, da esquerda aguerrida do interior do estado de São Paulo, para a gente que constrói essa política fora dos grandes centros, para a gente que constrói, apesar de todas as dificuldades de encarar os oligopólios, de encarar as famílias tradicionais, os sobrenomes tradicionais que tratam a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras caipiras, como se a gente fosse, sei lá, o pessoal do quintal da casa deles. E a gente sabe muito bem que a nossa luta é diferente, a nossa luta ela começa com um recorte de classe. Bom, eu queria ainda lembrar e pautar que, para nós aqui do interior,
a nossa luta ela sempre é calcada na ousadia, ela é sempre calcada na análise de fato, na análise do material, e por isso, muito bem colocou a Carol na fala dela lá no comecinho, que na nossa vida o 1 mais 1 nem sempre dá 2, dá sempre muito mais, né? Porque a gente sabe a importância de somar, a importância da leitura da situação, e nosso ingresso no mês é essa percepção que para a organização da esquerda, para a organização dos incomodados, dos inconformados, dos revolucionários no interior de São Paulo, é preciso agora a ousadia de somar, a ousadia de estar junto e a ousadia de dar as mãos e ombrear o espaço, como a gente está fazendo agora, com esse importante ingresso da nossa militância ao mês. Para a gente, sem dúvida nenhuma, ombrear o mesmo coletivo, o mesmo espaço, que nomes tão importantes como já se colocaram aqui nessa plenária, mas com parlamentares tão aguerridos, com uma militância tão aguerrida quanto os parlamentares que andam passo a passo com a militância de base, sem dúvida nenhuma, só vamos fortalecer, só nos fortalece e nos dá aqui no interior muito mais condição, muito mais estrutura de ir para cima, porque ir para cima a gente já ia, agora a gente vai com mais força. Então, muita força para nós, muita alegria de estar construindo agora com o mês, e daqui para frente, muita felicidade de vestir a camisa do mês. Vida longa ao socialismo, vida longa ao mês, vida longa ao PSOL e vida longa à nossa luta. Boa noite, valeu, pessoal. Obrigada, MH. Antes de passar aqui para a próxima convidada, eu quero citar companheiros e companheiras que participaram conosco do 1º de maio e agora ingressam no mês, que não vão fazer fala, mas estão acompanhando aqui a live. O Daniel Carvalho, que é militante do PSOL Botucatu, também já cumpriu a tarefa de ser candidato a prefeito lá na cidade. O João Batista, que é professor da rede pública na Zona Norte, em São Paulo, que é pesquisador de políticas educacionais. A Marilene Ferreira e a Cátia Silveira, que constroem o PSOL Catuí. O Jorge Roberto, que é militante há muitos anos da educação pública, que é professor em Guapiara. E agora nós passamos, então, para a nossa próxima convidada, que é a querida Sâmia Bonfim, que foi vereadora em São Paulo, foi eleita deputada federal em 2018 com 250 mil votos, liderou a bancada do PSOL na Câmara e que tem um mandato aí que muito nos orgulha. Sâmia. Olá, boa noite, muito obrigada, companheiras, companheiros. Eu quero dizer, primeiro, que eu estou muito contente com o dia de hoje, nesse nosso ato de entrada do 1º de maio no mês, na verdade, difusão, né, de uma construção que já vem de alguns anos, que é construída na luta, seja na luta em defesa de um PSOL combativo, como uma alternativa política para os trabalhadores brasileiros, seja na luta nas diferentes cidades do interior de São Paulo, enfrentando os coronéis, as oligarquias, ousando construir um projeto popular, radical, nos lugares, e que muitas vezes parece uma tarefa hercúlea, dificílima. Você sempre encontra um companheiro do 1º de maio e uma companheira dispostos a organizar os trabalhadores, a construir as lutas e a debater um projeto revolucionário de transformação radical da sociedade. Num momento tão difícil da história do nosso país, tão difícil para a classe trabalhadora, onde há mais de 240 mil mortos pela pandemia da Covid-19, cada dia mais desempregados, mais de 14 milhões, e que a gente precisa conquistar programas de transferência de renda para que o nosso povo não fique à míngua, para que tenha o mínimo de dignidade. É fundamental a fusão daqueles que não param de lutar um minuto contra a política de morte, em defesa dos de baixo, mas sempre aliados a uma estratégia, a uma perspectiva revolucionária. Eu tenho certeza que esse processo vai nos trazer ainda mais frutos, seja na postulação do nosso partido, na perspectiva que nós acreditamos e sempre disputamos e construímos, mas principalmente para o povo trabalhador de todo o estado de São Paulo. Viva o 1º de maio, viva o mês que agora estamos todos juntos, e eu tenho certeza que a partir de hoje, a nossa militância vai estar ainda mais intensificada, mais potencializada,
com esse encontro, que não é um encontro por acaso, mas ele vem de longa data e vem a partir de uma perspectiva necessária, de que é necessária a unificação dos socialistas, daqueles que acreditam na revolução e que apostam no PSOL como uma possibilidade, uma alternativa política para o país. Um grande beijo, tamo junto, gente. Muito bem, Sâmia, é uma alegria, além de política humana, estar contigo nessa trajetória toda. Todos nós estamos Feliz aniversário, Israel. Dá uma quebrada aqui na nossa live. Felicidades, camarada. Obrigado, camarada. Então, eu vou chamar aqui o Leandro Sartori, que foi eleito vereador na cidade de Itapira. E antes de chamar o Leandro, eu só quero registrar um outro Leandro que está na nossa audiência. Tenho falado com ele, que é o presidente do PSOL Paraná, que ele está acompanhando essa live. E ele militou muitos anos atrás, há 20, 15 anos atrás, com os companheiros do 1º de Maio, e também é parte dessa construção e dessa vitória. Então eu queria dedicar ao Leandro, que militou em Guapiara, militou em Tararé, militou nos interiores de São Paulo, e chamar o nosso outro Leandro, o nosso vereador também, que vem de longe, Leandro Sartori, a palavra é tua. Antes de mais nada, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá legal aí, Israel? Parabéns, feliz aniversário também. Nesse momento, né, eu quero agradecer a oportunidade de falar nessa live, de falar nesse momento, que é muito importante. Nós somos de Itapira, região de Campinas, como outros já falaram aí, gente, parece uma característica muito forte no interior de São Paulo, uma cidade marcada pelo coronelismo, né? Nós temos também nosso coronel aqui, e nosso enfrentamento com ele vem há muito tempo, e nessas eleições, então, com o apoio já do mês, vamos deixar bem claro, né, para de maio, já aqui em Itapira, com o apoio do mês, com os militantes do mês da cidade, em especial Edivaldo, nós chegamos, então, à eleição. Então, nós somos um dos vereadores aqui de Itapira e somos o primeiro vereador do PSOL aqui na Baixa Mogiana e tudo mais. Eu sou professor, eu milito no 15 de outubro, né, nossa corrente dentro da POSP, no 1º de maio há mais de 10 anos, e nesse momento a gente quer saudar muito e falar dessa decisão acertadíssima que foi a fusão, a entrada do 1º de maio ao mês. 1º de maio, isso vai fortalecer muito a nossa militância no interior de São Paulo, ampliar as nossas pautas, ampliar também as pautas do próprio mês. Isso é muito importante. E o mês, a partir de agora, vai representar todas essas nossas pautas com dinamismo muito grande. No caso, né, a pauta sindical, a pauta da juventude, da educação das mulheres e tudo mais. Então, nesse momento, eu quero agradecer muito e saudar essa entrada do 1º de maio ao mês, que ela vai ser crucial para o crescimento, essa ousadia de encarar essa realidade brasileira que não está nada fácil. Obrigado. Paula, tá por aí? Estamos com um probleminha técnico aqui, né, Paula, com o Raul. Vamos ver se ele consegue entrar aqui na nossa chamada. O camarada Leandro acabou de fazer a nossa fala, então agora agora seria o Raul. Deixa eu ver se ele já entrou, tá aí. Paula, contigo. Opa. Eu acho que eu tô aqui, hein? Atenção, gente, Paula. Acho que a Paula chamaria o Raul aqui. Paula, eu tava tentando... Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá, perfeito. Então, gente, só chegamos bem agora no momento auge do camarada Raul Marcelo, muito, apesar de ser um jovem na política, tem muita trajetória. Lembro dele da época do Fórum Social Mundial como vereador, que foi eleito em Sorocaba como parte do movimento estudantil, parte da esquerda do PT, parte da esquerda da UPS, movimento Olho Vivo, era o movimento do Raul na época. Depois disso foi fundador do PSOL, esteve conosco, eleito deputado federal 2 vezes, e hoje é a nossa grande referência, disputou a eleição em Sorocaba numa luta de massas, e é uma grande alegria ter o Raul. Apresento então o Raul aqui, que dispensa apresentações, que agora está conosco no mês, e é a expressão pública desse processo tão vívido que nós estamos apresentando nessa live. Muito obrigado, Raul. É uma alegria estar contigo. Seja muito bem-vindo. Liga o microfone, Raul. Raul.
Não está te ouvindo, Raul. Ou eu que não estou ouvindo? Raul, liga o microfone. Só. Nós estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Agora tá me ouvindo? Agora sim, Raul. Agora tua. Então, boa noite aos companheiros, companheiras. Parabéns aí ao Israel. Uma satisfação estar contigo. Felicidades aí pela passagem de aniversário. Robaina, Luciana Genro, militância do 1º de maio, os nossos dirigentes, os parlamentares, na pessoa da Sami, a Mônica Seixas, nossa vizinha aqui da cidade de Itu. Uma satisfação imensa. Os vereadores, toda a militância nesse processo de construção. Eu quero dizer que, em meio a essa situação dramática que nós estamos vivendo, da pandemia, que não é fácil, queria eu que nós estivéssemos todos numa plenária em São Paulo, em Campinas, ou aqui em Sorocaba, com a militância toda presente, com a mesa composta, a cuia de chimarrão, o café, o chá na mesa, para que nós pudéssemos olhar, fisicamente, porque o carinho, o afeto também faz parte, é importante, mas infelizmente quis o destino que, em meio a essa tragédia que se abateu sobre o Brasil, seja o governo Bolsonaro, a pandemia e toda a forma absurda que o governo vem enfrentando esse processo, que nós entrássemos nesse movimento de fazer parte e ajudar no processo de construção do mês, o movimento da esquerda socialista no Brasil. Infelizmente é uma atividade online, mas no primeiro momento nós estamos nessa campanha forte. Ontem, inclusive, tivemos uma carreata aqui grande em Sorocaba, a carreata pelo impeachment do Bolsonaro. No primeiro momento que a campanha pela vacinação de todos os brasileiros ela for vitoriosa, nós vamos ter um grande encontro físico, e inclusive levar a população para a rua. Eu estou entre aqueles também que acredito que a derrubada do governo só vai se dar com milhões marchando nas ruas. Eu acho que esse é o desfecho fundamental para nós. Isso é o que nos interessa, não uma derrubada pela ultradireita e pelo campo neoliberal, que estão tramando aí no andar de cima uma derrubada do Bolsonaro, talvez aconteça, vamos ver como é que vai se deslindar essa questão em torno da Petrobras, mas aí é para ser mais do mesmo. O que nos interessa é uma derrubada com o campo popular, tendo a linha de frente do processo, porque essa é uma derrubada progressista. Enfim, é um momento muito difícil, e a entrada nossa no mês, ela nos traz muita felicidade, portanto eu estou muito otimista com esse processo, estou animado mesmo, há tempos que não ficava animado. O mês tem muita coisa importante, eu sei que nós estamos transmitindo aqui na página, viu? Eu quero dizer que é o pessoal que acompanha aqui na página nossa aqui de Sorocaba, da região, que o mês é um movimento da esquerda socialista, internacionalista, da Quarta Internacional, que nos traz grandes memórias, uma internacional que foi constituída em meio à Segunda Guerra Mundial, na figura do Leon Trotsky, que é um revolucionário importantíssimo no século passado, e que ainda tem muito a nos dizer no início do século XXI, com a internacionalização do capital e a ascensão do capitalismo na China e na Ásia, e esse processo do capitalismo e a sua financiarização, a retirada de direitos, desmonte dos estados nacionais e por aí vai. Então são referências importantes. Eu me lembro que no aniversário de 20 anos do mês, o Pedro Fuentes disse que o fundamental do crescimento do mês é que está estruturado em bases sólidas, e o Robaina reafirmou isso. E essas bases sólidas, bases teóricas sólidas, é que nos dá segurança dessa nossa entrada no mês, para construir de fato, plantar oliveira. É uma corrida de longo fôlego, porque a transformação do Brasil prescinde, não dá para prescindir de relações internacionais. Então, o internacionalismo é importante. E eu quero dizer que nós temos, nessa nossa entrada, uma pessoa está fazendo falta aqui em Sorocaba, viu, Robaina, e a nossa militância conhece bastante, que o Oswaldo Nossi faleceu agora, dia 14 de janeiro. Ele estava no Congresso de Biúna em 68, era militante da USP, curso de Biologia. Foi o primeiro filiado do PT aqui em Sorocaba. Ele é a espécie do nosso Mário Pedrosa, que é o filiado número 1 do PT, que também estava, inclusive, era o brasileiro que estava na Quarta Internacional, é uma grande referência da esquerda brasileira, e o Nossi era a nossa referência do 1º de maio. Ele veio conosco para o PSOL, para a construção do PSOL, e nos deixou esse ano, e estaria aqui na live, com certeza, porque era um militante de, como o Bertold Brecht falava lá, de uma vida inteira, naqueles que são imprescindíveis. Então, quero fazer essa referência aqui ao Nossi também, dizer à militância do mês que a conjuntura não está fácil, a conjuntura é muito difícil,
essa fusão aí, Bolsonaro, Forças Armadas, os rentistas, estão de fato saqueando o país. Eu vi aí os setores da esquerda, agora entrou um novo militar na Petrobras, é nacionalista. Pessoal, eu dei um curso aqui no partido sobre as Forças Armadas no Brasil, não tem mais nada de getulismo nas Forças Armadas brasileiras, de nacionalismo. Essa geração nova que está aí, eles veem qualquer presença do Estado de forma antipática, não tem simpatia por presença do Estado, são tudo da onda de privatização. Aliás, eu acabei de dar uma olhada naquele livro novo aqui, eu fiz questão até de... O livro novo aí, porque era uma figura que eu acompanhava um pouco, que é o general Vilas Boas. Olha, absurdo, isso aqui é a cabeça pensante das Forças Armadas no Brasil. Quanto maior, olha a frase dele no livro, que acabou de sair aí da FGV, uma entrevista do Celso Corrêa com ele. Olha o absurdo que o general das Forças Armadas falou. Quanto maior ênfase, por exemplo, nas teorias de gênero, maior a homofobia. Quanto mais igualdade de gêneros, mais cresce o feminicídio. Quanto mais se combate a discriminação racial, mais ela se intensifica. Quanto maior o ambientalismo, mais se agride o meio ambiente. E quanto mais forte o indigenismo, pior se tornam as condições de vida dos nossos índios. Então, nós estamos vivendo uma quadratura da história do Brasil, em que as Forças Armadas se converteram numa espécie de capitães do mato do neoliberalismo, da banca rentista no país. Então, é uma situação muito difícil. Eu não vejo que nós vamos ter aí alterações no processo de privatização da Petrobras. A FUP conseguiu uma ação esses dias em relação à refinaria da Bahia para tentar bloquear o processo. O que nós estamos vendo no Brasil é um processo de privatização sem freio, retirada de direitos, redução, inclusive, do status do Brasil enquanto nação soberana no Conselho das Nações do ponto de vista internacional, um ataque às organizações dos trabalhadores, e um completo desrespeito, inclusive, com a vida do nosso povo, com esses milhares e milhares de mortes que se acumulam, e o governo, em vez de montar uma fábrica de vacina, foi montar uma fábrica de cloroquina, utilizando as Forças Armadas. Então, em um país como o nosso, que tem Unicamp, que tem USP, que tem várias universidades federais, centros de pesquisa, que nós fomos referência internacional em campanhas de vacina com o nosso Zé Gotinha, hoje viramos aí uma situação de par internacional nessa luta. Então, nós temos um grande canteiro de obras pela frente. Só aqui na região metropolitana de Sorocaba, que são 27 municípios, nós temos aí mais de 15 cidades para constituir diretório. É assim também na região metropolitana de Campinas, na região metropolitana de Ribeirão Preto, de Santos, porque são mais de 600 municípios no estado de São Paulo, e são cidades pequenas, e nós precisamos ter política para essas cidades pequenas, e nós estamos chegando no mês para somar Robaina, Luciana, Recife, aí que foi minha liderança na UPS, na União dos Estudantes Secundaristas aqui no estado de São Paulo. A entrada nossa é para somar na construção do mês no estado de São Paulo e dar também, na medida do possível, a contribuição para a questão nacional. E eu queria fechar que o mês tem as suas insígnias, uma carta de princípios que é muito importante, que eu acho que deve ser o farol a nos orientar no próximo período, inclusive em processos de incorporação de mais companheiros do movimento social, do movimento sindical, para que a nossa corrente possa crescer ainda mais, que é a primeira essa questão do internacionalismo, que é importante. O Israel está aqui sempre acompanhando as questões latino-americanas, o que acontece nos Estados Unidos com muita atenção, na Ásia, isso é de fundamental importância. A ideia de que só luta conquista direitos, ou seja, se organizar sempre, mobilizar sempre. Não é possível reformar o capitalismo, é uma outra insígnia também de fundamental importância. Não dá para pôr band-aid em processos hemorrágicos. O capitalismo ele tem uma estrutura que é inerente a ele, que é a valorização do capital, não vê a vida em primeiro lugar. Nós estamos vendo aí o que é as pessoas organizando carreatas contra o isolamento social, gente desdenhando da máscara. Esse velho da van, na minha avaliação, queria fechar com isso, é a síntese do capitalismo na forma que ele se desdobra no Brasil, né? Perdeu a mãe, ele teve coronavírus, foi para o Sírio-Libanês e está fazendo mobilização contra o isolamento social, tirando sarro da utilização de máscara. Então, essa é a síntese do capitalismo e não dá para reformar um sistema desse. A independência política dos trabalhadores e a democracia ampla e restrita, porque nós não queremos também fazer uma mudança para mudar apenas aqueles que estão no comando, mas é uma mudança de fato para colocar os trabalhadores no comando do processo. E por fim, Robaina, eu sei que você vai falar na sequência aqui, companheiro, a solidariedade para nós é um princípio importante. Ela estava lá na bandeira da Revolução Francesa, e é importante, porque os marxistas antigos, a primeira geração, falavam que os burgueses jogaram fora as insígnias da bandeira da Revolução Francesa, Nós precisávamos tomar as bandeiras e retomar a luta.
E a solidariedade ficou meio aí, né? Porque não tem meia solidariedade, ou é solidário ou não é. E o mês tem a solidariedade como princípio organizativo, e isso é de fundamental importância. E nós estamos entrando na corrente por as questões de concordância programática, mas também por esses princípios e valores que para nós são muito caros. E vamos seguir firme aí na construção do mês, trazer mais militantes, né? Ajudar na formação política, impulsionar as lutas do povo e dar a nossa contribuição para fazer uma transformação socialista no Brasil e a nossa contribuição em relação à questão internacional. Então, estou muito feliz em meio a essa tristeza que está abatendo o Brasil nesse momento de pandemia, mas eu acho que esse momento aqui nos dá muita felicidade por estar fazendo esse processo de unificação, estar entrando numa corrente como o mês, com grandes quadros, muito experimentados e que tem uma longa tradição e uma história do nosso país. Então, muito obrigado, né, por esse carinho e ter nos recebido de braços abertos. E agora nós vamos trabalhar. O canteiro de obras está à nossa frente. Vamos trabalhar para fortalecer o mês e fortalecer o PSOL e fortalecer a luta do povo no Brasil. Muito obrigado aí a toda a militância. É uma satisfação poder estar revendo os camaradas aí de muitos anos de luta. É um prazer mesmo. Obrigada, Raul. Grande liderança política aí do nosso partido. E agora nós vamos passar para a última fala, mas antes eu quero agradecer a todos e todas que estiveram presentes conosco aqui desde o início da nossa live, de ingresso dos militantes do 1º de maio no mês, todos os dirigentes, parlamentares, os filiados e filiadas do PSOL, a militância, que contribuiu aqui também com o debate e acompanhou a nossa atividade. Eu vou passar aqui a última fala para fazer o encerramento da nossa live para o Roberto Robaina. O Robaina é um dos fundadores do PSOL, é da direção nacional do partido, hoje vereador em Porto Alegre, e é da direção nacional do mês. Obrigado, Paula. Um abraço a todos os militantes, a todos os camaradas que acompanharam essa atividade. Eu tenho a grande vantagem de falar no final. Então, isso, evidentemente, economiza muito tempo, porque a qualidade das intervenções, a representatividade das intervenções, ela já é uma demonstração muito categórica da importância desse momento. A importância desse momento para o mês, para a história do mês, é um salto de qualidade na nossa construção. A incorporação da TLS, dos camaradas do grupo Barulho, que é um grupo do Distrito Federal, muito combativo, ao redor do deputado distrital Fábio Félix, da vereadora de Campinas, a Mariana Conte, e do 1º de maio. Essa incorporação de vocês no mês, e a gente pôde presenciar isso ao longo dos últimos anos, a combatividade, a seriedade do trabalho de vocês, ela é qualitativa. Tem um antes e um depois, a história do mês a partir dessas incorporações que nós tivemos. Vocês sabem que nós fizemos o aniversário de 20 anos, o mês completou 20 anos em 2019, e agora certamente nós estamos com um vigor enorme para encarar o próximo período histórico, com esse salto de qualidade. A incorporação, eu falo aqui do Raul e do Márcio, como representantes do que significa a incorporação do 1º de maio. Uma estrutura de quadros com muita inserção no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. O interior do estado de São Paulo é de uma riqueza imensa, imensa, fundamental para a construção de um projeto revolucionário com influência de massas no Brasil. E é disso que nós necessitamos. Um projeto revolucionário com capacidade de influenciar o movimento de massas. Todos aqui já falaram do período difícil, né, desse período de tristeza, que inclusive impediu de nós fazermos a atividade como nós gostaríamos de fazer. O Raul falou muito bem disso. É uma alegria esse momento, mas ao mesmo tempo é uma tristeza que a gente não possa se encontrar. Um momento como esse é um momento que exige um encontro físico. Então nós temos que, inclusive, marcar, depois que terminar a parte mais pesada disso tudo, quando nós conseguirmos sair dessa pandemia terrível, nós temos que fazer um grande encontro do mês com todos os que se incorporaram para comemorar, porque é preciso sim comemorar esse momento.
apesar dessa situação trágica, é preciso comemorar esse momento e saber aproveitar as vitórias que nós temos nessa nossa jornada. E todos diziam isso desse momento trágico, e eu acho que é preciso também ter em conta que o tempo não é homogêneo. O tempo, às vezes, se estagna, às vezes tem uma certa ideia de paralisação do tempo, às vezes o tempo se acelera, o tempo se bifurca em muitos momentos, e o tempo nisso, a gente tem que saber que há momentos que é preciso dar saltos de qualidade, e há momentos em que o tempo nos permite esses saltos de qualidade. A história do pessoal tem esses momentos. Nós tivemos a eleição de 2014, nós tivemos junho de 2013 antes, nós tivemos agora a eleição no estado de São Paulo, na capital, com a candidatura do Boulos. Há momentos em que também a construção de um partido se acelera, e há momentos que a experiência de um povo inteiro se acelera. E eu acho que nós estamos vivendo um momento desse tipo. A pandemia, infelizmente, é um trauma, mas também os processos traumáticos são processos de mudança do estado de consciência. É esse processo traumático, por exemplo, que fez com que houvesse um deslocamento das classes médias, de amplas camadas da classe média, um deslocamento total para um sentido de oposição ao governo Bolsonaro. Isso tem importância. Para o nosso futuro tem importância. O Bolsonaro, apesar de tudo, consegue manter um certo apoio, o que mostra um atraso razoável de uma parcela importante do povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o trauma dessa pandemia fez com que milhões de pessoas também fizessem uma experiência acelerada com o bolsonarismo e se deslocassem à esquerda. Por mais que nós tenhamos uma contradição terrível, que é a contradição de nós não termos, nas forças de esquerda, capacidade de realmente hegemonizar um processo de mobilização, de consciência crítica e de construção de uma alternativa ao bolsonarismo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que há uma crise da subjetividade da esquerda, das possibilidades de construção de uma alternativa de esquerda, por conta da enorme frustração e da decepção causada pelo PT, que em parte é a explicação também da ascensão da extrema-direita. E o grande desafio que está posto, justamente porque nós sabemos que a consciência do movimento de massas, por mais que ela possa se desenvolver, ela não tem condições de espontaneamente atingir uma consciência crítica revolucionária. Consciência do movimento de massas espontaneamente não tem condições de construir um projeto alternativo de sociedade, de pensar uma crítica à sociedade atual que seja capaz de construir as possibilidades da construção de uma nova sociedade. Isso não é possível o movimento de massas sozinho realizar. Por isso que a gente sempre deu muita importância para a construção de um partido político. Por isso que nós encontramos a ideia do PSOL, defendemos a ideia do PSOL como uma ideia estratégica. E, ao mesmo tempo, e aí entra a importância da nossa intervenção, nós também somos convencidos de que o PSOL não pode, sozinho, naturalmente, encontrar o caminho de um programa revolucionário, de uma política revolucionária, também por conta da crise que a esquerda revolucionária teve no mundo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que existe uma crise de direção, existe uma crise de programa, também produto de experiências fracassadas, de tentativas fracassadas de mudar o modo de produção, mas que encontraram uma terrível barreira, que foi o processo de burocratização e de isolamento de processos revolucionários que acabaram degenerando e se transformando quase que no seu oposto, ao invés de serem projetos para construir uma autodeterminação dos povos e dos trabalhadores, governos dos próprios trabalhadores passaram a ser projetos de repressão contra os trabalhadores e de governos de burocracias que oprimiam a classe trabalhadora, e isso provocou no mundo inteiro uma crise de direção mais aguda e uma crise do programa socialista, de falta de crédito do programa socialista junto a amplas massas. Então, o próprio PSOL também acaba sendo influenciado por essa crise e encontra muito maiores dificuldades de resgatar uma tradição revolucionária, que é a tradição revolucionária que nós acreditamos que, apesar dos fracassos, deve ser resgatada. Ou seja, por isso que é tão importante nós termos como referência o Manifesto Comunista,
a experiência da Terceira Internacional, a experiência da Quarta Internacional, e nós queremos nos manter ligados e construir os laços que permitam que exista um fio de continuidade histórica entre experiências do passado e as experiências que nós estamos realizando. Nós acreditamos nisso, nós achamos que esse nosso encontro e a entrada do 1º de maio no mês, a fusão do 1º de maio com o mês, vai nos dar muito maiores forças, muito maior capacidade para operar esse tipo de estratégia, esse tipo de construção, para que no interior do pessoal nós possamos fazer um polo marxista revolucionário e consciente. Isso falta no interior do pessoal. Falta inserção, falta trabalho de base, mas também falta um programa revolucionário claro. E nós acreditamos que essa nossa fusão vai nos ajudar a todos a desenvolver a nossa capacidade política para fazer com que nós tenhamos melhores condições de dar conta desse imenso desafio histórico. Então, eu queria saudar, dar as boas-vindas para todos os camaradas, dizer que realmente essa alegria é imensa, a nossa responsabilidade é imensa, mas também a nossa confiança no futuro é grande, nossa confiança na luta da classe trabalhadora, nossa confiança na luta dos povos oprimidos, nossa consciência de que a classe trabalhadora no mundo tem uma herança de luta muito forte e, ao mesmo tempo, desenvolveu lutas com um nível de diversidade enorme que abarcou a luta antirracista, que abarcou a luta pela livre orientação sexual, que abraçou a luta antimachista, a luta feminista, a luta ecológica, e que essa diversidade de lutas ela tem as possibilidades de encontrar um ponto em comum, que é um ponto programático de ruptura com a propriedade privada capitalista, de internacionalismo e de construção de uma sociedade controlada pelos povos, pelos trabalhadores e pela juventude. Então, um abraço a todos, saudações e uma grande luta para o 1º de maio agora, para o 1º de maio, Movimento Esquerda Socialista. Um abraço a todos. É isso, Paula. Finalizamos, então, o nosso evento. Uma boa noite, né, Paula, a todos e todas. Venceremos. Viva essa unidade, Paulo. Maravilha, pessoal. Abraço, camaradas. Um abraço para todo mundo aí. Vamos conversando, hein? Depois você guarda o bolo lá, Israel, do aniversário seu aí. Valeu, Raul. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberto. Valeu, um abraço, Raul.